Quantas vezes na história da humanidade figuras importantes se tornaram nomes de ruas? E quando essas pessoas escondem um passado controverso? E quando essas mesmas pessoas definem uma comunidade enorme de pessoas com deficiência? No nosso segundo episódio de Figuras Históricas do Autismo, lidamos com estes e outros dilemas. Com vocês, Hans Asperger. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Hans Asperger nasceu em um vilarejo perto de Viena, na Áustria, em 1906. Seu pai era filho de fazendeiros e trabalhava como guarda-livros. Asperger teve mais 2 irmãos. Um morreu durante o parto e outro foi morto na Segunda Guerra Mundial. Ele era descrito como um jovem amante de livros e profundamente católico. Foi no ano de 1925, aos 19 anos, que o jovem Asperger foi estudar medicina na Universidade de Viena, numa cidade em plena transição da Primeira Guerra Mundial, e que, anos depois, desembarcaria na Segunda Guerra. Até a década seguinte, ele se formaria, casaria e teria cerca de 5 filhos. Na vida profissional, Asperger progrediu mesmo em meio a um cenário político e cultural tenso da época. Ele conseguiu crescer profissionalmente no Hospital Infantil da Universidade de Viena, onde chegou até a ser diretor. Diferentemente de vários de seus contemporâneos, ele não se filiou ao Partido Nazista. Em 1944, Asperger realizaria o feito que mais lhe garantiria notoriedade no futuro, uma definição chamada psicopatia autista, que envolveu dificuldades para construir amizades, hiperfoco, falta de empatia e coordenação motora desajeitada. Ele definia que, em geral, eram casos que poderiam ter sucesso em carreiras acadêmicas, por exemplo. Até a sua morte, em 1980, a carreira de Asperger não foi muito prolífica. Ele escreveu alguns trabalhos com teor religioso e nunca desenvolveu profundamente a sua visão de psicopatia autista. Ao mesmo tempo, seu trabalho não ganhou notoriedade ou reconhecimento internacional. Ele quase passou desapercebido da história do autismo. Mas aí, na década de 1970, uma psiquiatra britânica chamada Lorna Wing traria o trabalho de Asperger para o mundo. Depois da morte de Asperger, ele foi homenageado em diferentes ocasiões e o diagnóstico de síndrome de Asperger ganhou os manuais de médicos na década de 90. Aliás, muitos autistas reivindicam o termo ASP como uma identidade. Uma figura como essa, num cenário como o nazismo, era vista com desconfiança, mas Asperger era normalmente descrito como o oposto do nazismo, protetor de crianças com deficiência e uma figura admirável. O jornalista Steve Silberman, em seu livro de 2015, Neurotribes, sobre a história do autismo, ousou dizer que Asperger foi o pioneiro da ideia da neurodiversidade. As suspeitas que Asperger não era tudo isso ganharam terreno a partir da década de 2010, com o trabalho do historiador Werner Kzech. Em 2018, um artigo seu foi o estopim. Nele, mostrou que Asperger colaborou com o regime nazista e enviou crianças com deficiência para campos de concentração. Em 2019, a história de Edith Schiffer publicou o livro Crianças de Asperger. Nele, Edith questiona a originalidade da ideia de psicopatia autista e levanta hipóteses quanto a um diagnóstico como este era influenciado pelas ideias nazistas da época. Em 2022, o diagnóstico de síndrome de Asperger vai desaparecer por completo da Classificação Internacional de Doenças, a CID. Esta é uma parceria entre o portal O Mundo Autista e o podcast Introvertendo. O texto é de Thiago Abreu e a locução é de Luca Nolasco. E a edição é de Glauco Minossi. O Introvertendo é uma produção da Super Player & Company.